Irmãos e irmãs, como eu disse, nós iríamos encerrar hoje com as duas últimas orações, mas a oração de hoje, que eu decidi trabalhar com um pouco mais de cuidado e também tentando ser um pouco mais profundo em relação a isso, é algo que toca todos nós estamos aqui nessa noite, porque todos nós nascemos para ser seres sociais, Todos nós nascemos para nos relacionar com os outros. Isso é uma coisa muito comum, ou, na verdade, inerente ao ser humano. Nós nos relacionarmos uns com os outros. Então, nós cultivamos relações com amigos, nós cultivamos relações profissionais, nós cultivamos relações conjugais, familiares. Logo no início ali da nossa vida, nós já temos nos relacionar com os nossos pais, irmãos, primos, tios, enfim. A vida é social, ela se dá por meio de relacionamentos. E nós sabemos também que toda relação, ela nasce e se desenvolve a partir de limites. E quando os limites eles são bem estabelecidos, a relação é muito boa. Mas, quando os limites eles não são muito bem estabelecidos, a relação ela padece. E por isso que os limites, muitas vezes, eles estão ligados aos nossos valores, aos princípios que nós adquirimos ao longo da vida. Então, alguns têm valores cristãos, outros não têm valores cristãos. Alguns têm valores que receberam, que herdaram dos pais. Uma mistura de valores e princípios. E tudo isso nós carregamos para criar os limites das relações que nós vamos ter uns com os outros. E muitas vezes, esse limite que nós colocamos, ele é ultrapassado por alguém. Pense que esse limite é uma linha. E se nós ultrapassarmos ele, nós vamos ferir alguém. E se alguém ultrapassar esse limite que nós impomos para as pessoas, essas pessoas nos ferirá. E por isso, logo lá no início, no princípio, Deus já tinha colocado limites no ser humano. Nós vamos falar mais sobre isso. O problema é que quando o limite ele é ultrapassado, acontece uma coisa muito ruim para nós. Nós ficamos magoados. A mágoa nos toma de imediato. Ultrapassou o limite, mágoa. E se a mágoa não for tratada naquele momento, ou após esse momento, já imediatamente, a mágoa pode se transformar em ira, pode se transformar em ódio. E uma vez que se transformou em ira, em ódio, isso às vezes é mais agudo, menos agudo, mas se não tratado, se torna rancor. E rancor é aquilo que nós carregamos por muito e muito tempo. Porque alguém ultrapassou os nossos limites. Esse sentimento, ele faz muito mal para nós. Ele faz mal não para quem nos feriu. Porque muitas vezes quem ultrapassou os nossos limites nem sabe que fez isso. Mas ele faz mal para a gente. A gente que sofreu, a gente fica mal. A gente não consegue estar com as pessoas. A gente acha que as pessoas foram desonestas conosco e quebraram a nossa confiança. E esse sentimento, então, ele faz com que a gente não consiga lidar mais com aquela pessoa. Não conseguimos mais estar na presença daquela pessoa. Nós não conseguimos, muitas vezes, ouvir a voz daquela pessoa que nos feriu. Faz mal para a gente. Não faz mal para a pessoa. Faz mal para a gente. E muitas vezes, quando a ira, quando o ódio, quando o rancor não é tratado dentro de nós, um sentimento é muito comum em nós. É o sentimento de vingança. É o sentimento de retaliação. Quero devolver aquilo que recebi. Se possível, na mesma intensidade.
E às vezes a gente usa a palavra, né, eu sempre digo quando falo sobre vingança, quero fazer justiça por aquilo que aconteceu comigo. Agora, tome cuidado com a linha da justiça e a linha da vingança. Porque elas são muito próximas. E por esse sentimento de, ao ouvir a pessoa, ao ver a pessoa, de dizer assim, vai chegar a sua hora. Vai chegar o seu momento em que eu vou devolver tudo isso que você fez por mim. Então, existe uma frase muito famosa de um professor de teologia, teólogo, que diz assim, Lewis Smedes, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro é você. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro é você. Eu estou dizendo tudo isso porque a Bíblia já começa com a tal da história dos limites. Deus, quando cria o ser humano, Ele fala, vem cá, você vai viver aqui nesse jardim, você vai cuidar de todas as coisas, mas eu ordeno para você, não coma de uma árvore que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sempre falo árvore, mas é do fruto da árvore, tá? Não é a árvore em si. Não coma do fruto dessa árvore, porque o dia que você comer, vocês vão morrer. E é exatamente isso que eles fazem. Então a história bíblica já começa com a traição, a infidelidade de seres que foram criados por Deus e que traíram, e que foram infelizes e infiéis. E aí toda a história a partir disso se dá no contexto do perdão, da segunda chance e da reconciliação. Depois de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse, Deus, através da sua palavra, mostra para nós como que se deu a reconciliação, como que se deu esse relacionamento de traição. Porém, Ele fez isso enviando o seu próprio Filho, para que as pessoas pudessem ser reconciliadas com Ele novamente. Não somente o seu próprio Filho, mas Ele doou parte de si mesmo, que é o seu Espírito, para que todos nós que fomos os traidores, aqueles que pisotearam na ordem de Deus, ou que fazem isso constantemente, diariamente, por meio do seu Espírito, Ele vem para nos lapidar, nos tratar e estabelecer um processo dentro de nós de restauração, de regeneração e de aceitação de quem nós somos, para que possamos compreender por que nós precisamos ser perdoados. Só pode entender que foi perdoado quem de fato entendeu a sua culpa, quem de fato entendeu quem se é. Por isso, a oração de hoje, que Jesus nos ensina, é sobre perdão. Mas não é só sobre perdão. É sobre também entender que nós precisamos perdoar. Por isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de número 12. Diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Amém. Muito bem. Perdoe as nossas ofensas, ou os nossos pecados, ou as nossas dívidas. Aí vai de cada tradutor. Uma coisa que nós descobrimos muito cedo no processo do discipulado, quando eu falo discipulado, é que nós estamos sendo seguidores de Jesus, é que nós somos completamente imperfeitos. Eu espero que você já tenha
descoberto isso, que você é imperfeito ou imperfeita. Quando os nossos olhos espirituais eles são abertos, já não é mais a pessoa do nosso lado que se torna referência para nós. Não é meu pai que é minha referência. Não é minha mãe. Não é o irmãozinho lá da igreja que tem um estereótipo de santo. Não. Referência para nós se torna Jesus. Jesus é a referência para todos nós, porque Ele é o ser humano perfeito que veio ao mundo. Não há outro ser humano perfeito. Jesus é o único ser humano perfeito. Então, Ele é a referência. Então, como se fosse um espelho, nós projetamos a nossa imagem na imagem de Jesus. E aí, quando nós recebemos a imagem de Jesus projetada em nós, nós vemos como nós somos falhos. Nós vemos como nós somos infinitamente pecadores. E conhecendo esse Jesus como num espelho, refletindo as imagens, nós vemos o quão distante nós estamos do ideal, do ser humano perfeito, daquilo que nós deveríamos ser. Portanto, nesse processo, nós precisamos entender que é por meio das Escrituras Sagradas que nós vamos, porque Jesus não está aqui, né? Não tem como projetar Jesus aqui na minha frente, estar com Jesus aqui na minha frente, e fazer esse jogo de imagens. Então, a imagem que se projeta em mim, e aonde eu me vejo, é as Escrituras Sagradas. E é ela que estabelece o processo de como eu preciso ser, o que eu preciso fazer, e de como deve ser a minha vida. Porém, nesse processo, nós erramos muito com Deus. Esse processo de tentar obedecer a sua palavra, nós erramos muito com Deus. Pois se nós não estivermos em uma profunda sintonia com Ele, e quando eu falo profunda sintonia, é quando nós temos Ele como prioridade de verdade das nossas vidas. Se nós não estivermos nessa sintonia, nossa natureza humana, ela nos leva para o centro da nossa vontade, e não para o centro da vontade dEle. E aí a gente vai se entregando às nossas vontades, e se entregando a nós mesmos. E assim nós vamos, nos entregando a nós mesmos. E se você fazer uma análise das suas vontades, você vai ver que ela não tem muito a ver com Deus. Não tem quase nada a ver com Deus. Porque a sua natureza humana, ela é inimiga de Deus. Por isso que Paulo fala que há uma grande batalha, uma grande luta interna entre as naturezas. Nós vemos isso quando nós estudamos o texto de Gálatas, Paulo falando sobre as naturezas. Dessa forma, então, somos nós que quebramos os limites na relação com Deus. Rompemos com a fronteira que nos promoveria uma vida santificada. Rompemos com a fronteira da confiança de Deus em nós. Rompemos com a fronteira da fidelidade. E somos infiéis diante de Deus. E como pessoas religiosas que somos, muitas vezes nós analisamos os nossos comportamentos a partir de uma lista religiosa que nós também estabelecemos, compusemos essa lista. E nessa lista estão lá alguns pecados que são feios socialmente. Mas existem muitos outros pecados que não estão nessa lista e que são feios a tal ponto igual este que é feio socialmente. Na mesma medida, na mesma proporção. Só que nós julgamos os nossos comportamentos e o comportamento dos outros a partir das listas de pecados que culturalmente foram estabelecidas pela igreja. No Brasil há alguns pecados que são feios. Eu não vou ficar citando. Você conhece muitos. Que as pessoas olham e falam, nossa, como pode? Vai na igreja e comete esse pecado. Como pode? Diz que segue Jesus e faz uma coisa como essa. Está na lista. Não pode fazer. Porém, nós precisamos ampliar o conceito de pecado.
Porque pecado é tudo aquilo que retira ou que menospreza a glória de Deus. É tudo aquilo que faz com que Deus não apareça naquilo que você está fazendo. Se você faz uma coisa que não glorifica a Deus, pode ser pecado. Porque se você parar para pensar, tudo o que fazemos deveria glorificar a Deus. Porque foi para isso que nós fomos criados. Rick Warren tem aquele livro, Uma Vida com Propósito. Ele mostra isso, exatamente isso. Que nós fomos criados para nos relacionar com Deus e também para que Deus tome, receba a sua glória que lhe é devida. John Piper, naquele livro sobre a alegria, a felicidade, não me lembro agora, não me recordo o título do livro, me ajuda aí, Eli. Como é que chama o livro do John Piper? Em Busca da Alegria. Ele fala exatamente isso também. Que nós precisamos devolver a Deus a glória que é dele, com as nossas ações. Então, pecado é tudo aquilo onde Deus não aparece. Porque Deus deveria ser a coisa mais prioritária deste mundo. Deus deveria ser a motivação da humanidade viver. Mas nós sabemos que isso não é uma verdade. Mas pecado também é mais do que isso. Pecado é usufruir daquilo que não é seu de maneira inadequada. Eu vou repetir. Pecado é você usufruir daquilo que não é seu de maneira inadequada e irresponsável. E aí você deve estar pensando assim, mas o que não é meu? A sua vida não é sua. O seu corpo não é seu. Nada que você tem é seu. Tudo é de Deus. É pecado quando você não cuida do seu corpo de maneira responsável e adequada. É pecado quando você não cuida da criação de forma responsável e adequada. Para onde vai o seu lixo todos os dias? É pecado poluir aquilo que não é seu. Mas como, pastor, viver uma vida no planeta Terra sem poluir? Não sei. Não tenho essa resposta. Também sou parte desse sistema. Só que ser parte desse sistema não nos isenta da culpa de estar destruindo aquilo que não é nosso. É pecado. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Nada é seu, tudo é de Deus. Já parou para pensar desse jeito? Saímos da lista. E agora? Quando você pega o seu carrão e sai andando para a rua, a fumaça, o combustível que queima, é pecado. O mundo não é seu. Você não deve poluir aquilo que não é seu. Você não deve tomar emprestado e dizer que é seu. Mas essa é uma visão muito radical. Não é. É que as misericórdias de Deus se renovam toda manhã sobre nós. E essa é a causa de não sermos consumidos. Agora, há um outro pecado que é muito comum. A idolatria. Mas eu não idolatro nada. Será? Eu já disse aqui, quando eu falei do pão nosso, semana passada. Dinheiro é o nosso Deus. E não diga para mim que não é. Porque você vai dizer, se eu perguntar, se você consegue viver sem ele, você vai dizer, não dá. Então ele é o seu Deus. Então é pecado. E fugiu da lista. Você é um idólatra, assim como eu. Idolatria. E não diga que você não é. Porque você não está sendo sincero com você mesmo. Enfim, existem muitas coisas que são pecados e não estão na lista culturalmente moral que a religião criou, que a igreja criou.
Por isso, muitas vezes, sem saber, e eu poderia aqui ficar falando muita coisa, e uma das matérias do seminário que mais me escandalizou foi exatamente a doutrina do pecado. Porque eu descobri que eu sou um miserável, como Paulo fala, um pecador miserável, e que eu tenho que acordar todo dia pela manhã e pedir que as misericórdias do Senhor se renove mais uma vez sobre mim. Porque eu sou parte de um sistema que é pecaminoso, que faz das coisas que não é minha se tornar minha. Por isso, sem saber, muitas vezes, nós estamos em pecado. Então é por isso que Jesus nos ensinou a orar ao Pai para que Ele perdoe as nossas ofensas. Essa é a oração que nós devemos fazer diariamente. E isso não significa dizer palavras para Deus como se fosse uma coisa mecânica. Jesus não nos ensinou isso, eu já mostrei isso na oração do Pai Nosso. Não é mecanicista a oração. Pai, perdoa os meus pecados. Isso não é pedido que se faça para Deus. Porque pedido que se faça para Deus é, Pai, tira os meus olhos desse mundo. Pai, me ajude a mudar os meus comportamentos. Me ajude a me tornar semelhante ao Senhor. Na verdade, significa que você reconhece que Deus é perfeito e você é imperfeito quando você ora por perdão. Não está ligado com Deus te desculpar daquilo que você fez ou não te desculpar. Principalmente quando nós falamos de teologia reformada. Porque você não precisa pedir desculpa pela manhã, e se Jesus voltar no meio da tarde, você cometeu um pecado, você perdeu a sua salvação diante de Deus. Deus não fica perdoando pecados o dia todo. Você erra, ai, perdão, Pai, pelo que eu fiz. Você erra de novo, ai, Pai, perdão pelo que eu fiz. Aí você faz a mesma coisa, e todos os dias faz a mesma coisa, e todos os anos faz a mesma coisa, e por uma vida toda você faz a mesma coisa. Imagina Deus, né? Tendo que ouvir você todos os dias dizer as mesmas coisas, e fazer as mesmas coisas que você fala que não vai fazer mais. Então significa que quando nós oramos por perdão, nós estamos dizendo para Deus, Deus, o Senhor é perfeito e eu sou imperfeito, e eu reconheço a minha imperfeição. Eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu não sei fazer aquilo que é a tua vontade, eu reconheço que eu preciso mudar os meus comportamentos, eu reconheço que eu preciso mudar os meus pensamentos, eu reconheço que eu preciso mudar dentro da minha casa, no meu trabalho, aonde eu estou, quem eu sou. Eu reconheço isso, porque não é pedir para Deus. E aí é o tema da nossa série. É mais do que orar, é agir. É você fazer uma autoanálise. Não olhando para o vizinho, para o amigo, para o tio, para a tia. Olhando para Cristo. Quem Ele é e quem eu sou. O maior problema do ser humano é quando ele se acha bom. É quando ele se acha justo, quando ele se acha reto, correto, quando ele se acha santo. E tem gente, por incrível que pareça, eu encontro gente assim ainda. E que se diz cristão. Que se acha bom. Que julga a sua relação com Deus pelas coisas que faz. Pelos os comportamentos que emite nas relações. Se acha bom por isso. Porque deu uma esmola para alguém, porque ajudou alguém. Não se ache bom por isso. O jovem rico, quando chegou diante de Jesus, Jesus falou assim, você quer me seguir? Você conhece os mandamentos. E aí, na conversa com Jesus, ele fala assim, mas eu cumpro eles. Todos eles. E Jesus falou, então tá bom. Você cumpre? Você é bom de cumprir lei? Vende tudo que você tem.
Aí pega o dinheiro, dá para os pobres, e aí vem e me segue. Porque a sua intenção não era essa? Vir aqui e dizer para mim como ser salvo? Ser salvo é ter a mim mesmo. Eu sou a salvação. Então, se é isso que você queria, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Você vai ter eu, a salvação. E ele saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele se achava bom, porque ele cumpria todos os mandamentos. E tem gente que se acha bom, porque cumpre a lei. Porque vem à igreja, porque é bom marido, porque é bom pai. Um ser humano assim, muitas vezes, não está tendo uma visão sincera de si mesmo. E quando ele se acha tão bom assim, a probabilidade de ele estar se apoiando em si mesmo e em suas atitudes é muito grande. E a probabilidade de ele julgar o mundo a partir de si mesmo também é muito grande. E aí nós paramos de julgar o mundo a partir de quem Deus é, e nós julgamos o mundo a partir de nós. Eu sou um bom pai, mas o Adão não é um bom pai. Eu sou um bom servo, mas o Paulo não é um bom servo. E assim nós começamos a julgar o mundo a partir da nossa bondade, de quem nós somos. E o verdadeiro cristão não faz isso. O verdadeiro cristão ora para o Pai, para que o Pai perdoe os seus pecados, porque reconheceu a sua fraqueza moral. E reconhece que nele não há santidade nenhuma. E que para ser santo, para ser justo, para ser reconciliado, ele necessita exclusivamente, não do perdão pontual daquilo que foi feito, mas da sua maravilhosa graça. Que faz com que Deus olhe para nós a partir do sacrifício de Jesus. E uma vez que o sacrifício de Jesus, ele foi entregue de uma só vez, e de uma vez por todas, a graça de Deus nos alcança. E a graça de Deus nos faz ser povo de Deus, separado para Deus. E quando eu olho quem eu era e quem eu sou, agora fazendo parte desse povo, eu jamais quero voltar para aquele lugar. E mais do que isso, dependente da graça, eu quero me parecer com o meu Deus. Porque é isso que a graça faz em nós. Ela abre os nossos olhos para nos transformar cada vez mais à imagem do nosso Salvador. Então, essa parte da oração não é uma oração para perdoar o pecado pontual. Porque, muito provavelmente, quando você terminar essa oração, em poucos minutos, você tornará a pecar novamente. Mas, sim, para que você tenha uma consciência de que você não é perfeito, que você é sujo, que você é depravado, que você é infiel, mas que mesmo sendo assim, a graça do Pai Celeste, o Pai que é nosso, por intermédio de Jesus, te alcança e te inclui. E escreve o teu nome no livro da vida. É isso que Jesus faz. Ele pega uma pessoa suja, feia, pobre, e é claro que não aqui no sentido materialista, no sentido essência, ser, essa pessoa. E ele lapida essa pessoa, ele trabalha essa pessoa, mas ele pegou essa pessoa suja, feia. Mas não é porque ele está trabalhando em nós que deixamos de ser quem nós somos. Nós continuamos pecando. Nós continuamos fazendo aquilo que não deveríamos fazer. E por isso que Lutero, na sua explanação sobre a justificação de Deus, ele diz, nós somos simultaneamente pecadores, mas nós somos simultaneamente justificados. A coisa acontece ao mesmo tempo. Tudo que há em mim é pecado, mas ao mesmo tempo, tudo que há em mim é graça de Deus que foi derramada sobre mim.
Porque o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, esse eu faço. Por isso, essa oração, eu disse que ela é uma ação, para que não pensemos de nós mais do que devemos. E principalmente, para que não pensemos do nosso irmão menos do que devemos. Pois o outro erra e nós também erramos. Por isso Jesus nos ensina a não julgar o irmão que está do lado, ou a irmã que está do lado. Pois a medida que serve para o irmão é a mesma medida que serve para nós. Por isso, pecado é pecado, quer seja consciente, quer seja inconsciente. Quer seja no descarte do lixo, quer seja em qualquer outra coisa que seja feita. É pecado. E a medida serve para ambos. Por isso, reconhecer que nós somos pecadores é muito bom, porque daí nós podemos orar. Senhor, perdoa-nos por quem nós somos e não pelo que nós fazemos. Perdoa-nos porque nós somos tão fracos moralmente. E nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Mas não termina aí, né? Talvez a segunda parte é a parte mais difícil. Pelo menos quando nós falamos das relações sociais. Porque se nós não podemos julgar o irmão, porque a medida que está sobre o irmão está sobre nós também, nós nos deparamos aí com as palavras de Jesus. Então a oração é: Pai, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Na primeira parte da oração, nós podemos confiar tranquilamente na bondade de Deus. E saber que Ele não usará a sua ira para nos punir como seus filhos. Porque não é ira que Ele derrama quando nós erramos, é graça. Ao invés de dar um soco em nós, Ele dá um abraço. É assim. É assim que Ele fez com o filho pródigo. Ao invés de dizer, volta para onde você veio, Ele faz uma festa. Porque é assim que Deus age. Se Deus quisesse dar soco em todo mundo, matar todo mundo, Ele simplesmente não enviava o seu filho. Então, aqueles que têm a consciência, que passaram pelo processo da conversão, que receberam o seu Espírito Santo, eles entenderam que, uma vez que eles pedem perdão, eles são perdoados. E nós, como eu disse aqui, nós não precisamos ficar pedindo perdão o tempo todo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos atos. Porque perdão, muitas vezes, é desencargo de consciência. É culpa que está corroendo nosso coração. Agora, arrependimento é mudança de caminho. É mudança de trajetória. É ir para o outro lado. É não fazer nunca mais. É diferente. Então, quando nós falamos de Deus, nós sabemos que Ele vai perdoar as nossas ofensas. E eu, como um bom pastor presbiteriano, digo que Ele já perdoou as nossas ofensas. Nossas ofensas já foram perdoadas por Ele, por meio da sua maravilhosa graça, por meio da intervenção do seu Espírito em nós, que é a marca de que nós somos salvos por Cristo. Como Paulo fala na sua carta aos Efésios. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Davi, que comete um gravíssimo erro, ele já entendeu qual era a forma de Deus. E ele diz, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Por quê? Porque pessoas se arrependem, mudam, Deus perdoa. Não importa quem seja, não importa o que fez. Muito bem. Isso é lindo de ouvir. Porém, nós,
e eu e você, como tratamos aqueles que nos ofendem? Como tratamos aqueles que pecam contra nós? Jesus nos ensinou sobre o perdão dele em relação a nós nesta oração. Porque fomos perdoados mesmo sendo culpados. Mas agora, na segunda parte, ele diz: vocês oram a mim quando vocês já perdoaram o seu irmão. Porque é nos perdoa, Pai, como nós perdoamos os nossos irmãos. Por isso, ele já parte do pressuposto de quem pede perdão a Deus, já perdoou a ofensa dos outros que pecaram contra a gente. É por isso que Jesus nos ensina a orar desse jeito. Porque você recebeu o perdão dele. Eita, passa aí. Você recebeu o perdão dele. E se você recebeu, qual é o motivo de você não dar o perdão para o outro? É como se aqui existisse um argumento a favor de nós. Jesus está nos ensinando a orar com um argumento diante de Deus a nosso favor. Senhor, nos perdoa porque nós perdoamos os nossos irmãos. Nós aprendemos com o Senhor a perdoar, mesmo quando as pessoas erram conosco. O Senhor nos perdoou no nosso pior momento de vida. Nós somos as piores pessoas. E o Senhor nos perdoou. E nós aprendemos com o Senhor. Nós aprendemos a perdoar os nossos irmãos. E é porque nós perdoamos, nós pedimos que o Senhor nos ajude, perdoando todas as nossas falhas, todos os nossos erros. Que a tua graça nos acompanhe, não se afaste de nós. Portanto, só quem reconhece a sua imperfeição diante do Pai, na mesma proporção reconhece a bondade do Pai em perdoar, que também pode perdoar aqueles que lhe ofenderam. Se o Pai perdoa tantas faltas nossas, que são diárias, qual seria o argumento que temos para não perdoar os outros? Então, para que eu venha pedir para o Pai me perdoar, é certamente porque há culpa dentro de mim. Se eu disser para o Pai, Senhor, me perdoe pelo que eu fiz, é porque eu estou sentindo que eu estou errado diante dele, que eu fiz algo que não deveria. A mesma coisa acontece do outro lado. Pensa comigo. Pai, errei, me perdoa. E aí você lê nas Escrituras que o Pai te perdoa. Que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Não é assim? Primeira carta de João? Nós temos certeza. E esse perdão nos liberta. E nós falamos, Deus me perdoou. Mas foi a culpa que nos levou. Agora, quando o seu irmão, cheio de culpa, vier até você e lhe pedir perdão, ele está culpado. Ele está ferido porque te machucou, porque fez algo contra você. E ele quer de você o perdão. Ele quer de você a sua misericórdia. Qual é a sua decisão? Libertá-lo como Deus te liberta ou aprisioná-lo com a sua falta de perdão? Dessa mesma forma, na relação com o meu irmão, o perdão me libertará e também o libertará. Mostrará para ele que o modelo de vida que usamos não é igual à cultura do mundo. Quando as pessoas nos ferem, nós agimos com vingança, com retaliação. Mas mostrar para essa pessoa que nós estamos dentro do reino, que nós oramos lá em cima. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade sobre nós. Nós não podemos recusar o perdão,
Porque Deus não recusou o seu perdão a nós. E mais do que isso, eu digo que nós não podemos deixar de querer perdoar as pessoas pelo erro mais grave que elas cometeram a nós. Nós precisamos perdoar essas pessoas, porque um dia nós fomos perdoados. Um dia você foi inundado do amor de Deus. E é impossível você ter sido inundado do amor de Deus. E esse amor se deu por causa do perdão. Porque você entendeu que mesmo sendo errado, você foi perdoado. Como não fazer o mesmo com a pessoa que nos feriu? Ah, mas a pessoa fez ou faz tanta coisa mal para mim. E simplesmente eu vou perdoar ela e ela não vai sofrer nada por isso? Sim, ela não vai sofrer nada por isso. Se ela tiver de sofrer alguma coisa, que sofra as consequências do seu erro. Se ela errou contra você, e esse erro gera consequências na vida cotidiana, que ela sofra todas as consequências. Que ela pague por todos os seus erros. A partir das consequências do seu erro. Mas a mim não cabe imputar sobre ela ainda mais um peso. E dizer, eu não te perdoo, eu te odeio, eu nunca mais quero ver a sua cara na minha frente. Não cabe isso a nós. É a mesma relação com Deus. O pecado vai nos trazer consequências. Mas o perdão vai acontecer. A graça já foi derramada. Mas não pense que se você pecar, você não sofrerá as consequências. Sofrerá. E elas são consequências muitas vezes duríssimas. Que não afetam somente você, mas afetam um monte de pessoas que estão ao seu redor. Então, quando uma pessoa nos fere, nos machuca, há uma quebra de confiança. E talvez essa confiança nunca mais volte a ser a mesma. E isso é uma punição para essa pessoa. Porque você nunca mais também tratará essa pessoa da mesma forma. Consequência de um erro. O afastamento de uma pessoa que te feriu muito é natural. Você se afasta. Você não quer ficar ali. Porque o perdão, ele é um processo. Ele é uma decisão de continuar. Mas você não precisa ficar ali descascando a ferida o tempo todo. Então há afastamento. Há um passo atrás. E isso já pune essa pessoa. Não precisamos ir lá e descarregar um caminhão de lixo em cima dela. Porque ela já está sendo punida. Perdoar, e grave isso, perdoar é decidir conviver sem dor. É decidir que você não precisa se vingar. É decidir tratar o seu coração para não morrer envenenado e não precisar envenenar os outros. Isso é perdão. Só pode pedir perdão ao Pai quem está disposto a usar a mesma medida com o seu irmão. Qual é a medida que Deus usa com você? Medida da graça. Qual é a medida que você deve usar com o seu irmão? Medida da graça. Não somos perfeitos como o Pai é. Mas precisamos entender que nós caminhamos para ser igual ao nosso Senhor. Um pouco abaixo da oração do Pai Nosso, Jesus ainda é mais enfático nisso. E muito duro também. Porque Jesus, ali no versículo 14, versículo 15, ele diz: porque se vocês não perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu, Ele também não perdoará vocês. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês.
Significa então que se o meu irmão me feriu, e ele vem até mim, e eu não desejo perdoá-lo, significa que eu perdi a minha salvação? Não. Não significa que eu perdi a salvação. Sabe o que significa? Que eu nunca ganhei a salvação. Porque quando alguém for até você e pedir que você o perdoe, você não tem escolha. Você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. Mas quem foi alcançado pela graça, sabe que precisa perdoar. Quem foi alcançado pela graça sempre dará esse passo, tomará essa decisão para perdoar. Aqueles que não são salvos, que não têm os seus olhos espirituais abertos, certamente terão muita dificuldade com isso. Muitas vezes até farão, mas não farão com os seus olhos voltados para Cristo. Por isso, quem foi salvo, quem entendeu o tamanho do seu pecado diante de Deus, quem reconhece que é infiel todos os dias, mas mesmo assim recebeu o amor do Pai, é capaz de dar uma nova chance ao irmão que pecou contra si, contra ti, ou contra nós. Assim como o Pai nos dá uma nova chance por meio do seu amor. É injusto da nossa parte querer ser perdoado, mas não querer perdoar. O que o seu irmão fez para você não é nada perto do que você faz diante de Deus todos os dias. Deus te ama, te perdoa por causa do seu amor, e por isso você precisa perdoar o seu irmão. Não por amor a ele, mas por amor a Cristo, que um dia te perdoou sem que você merecesse. E sabe por quê? Depois de muitos anos estudando esse texto, isso que eu vou dizer não está nos comentários bíblicos, não está na literatura tradicional da igreja, mas eu entendi uma coisa, depois de muitos anos, que Jesus nos dá essa ordem para perdoarmos as pessoas, para que a gente não morra. Porque enquanto nós evitarmos de perdoar as pessoas, mais nós vamos morrendo internamente. Essa é a experiência que Davi teve. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheciam dentro de mim. Mas quando eu confessei o meu pecado, aí então eu fui liberto. Davi reconhece que precisa de perdão. Davi reconhece que precisa se perdoar pelo aquilo que tinha feito. E quando nós não liberamos perdão às pessoas, quando nós seguramos isso, nós vamos morrendo por dentro. E é aquela frase, né, aí de Facebook, né? Nós vamos tomando um copo de veneno todos os dias e querendo que o outro morra. Por isso que Jesus nos dá essa ordem. Perdoe. Por mais difícil que seja, decida perdoar. Quero chamar o pessoal da música aqui. E terminar com uma historinha. Vocês gostam de historinha, né? E é uma historinha que precisa fazer parte da nossa história, da nossa vida. Preste atenção na historinha. Existia um casal que seguia lado a lado por um deserto. Num certo momento da viagem, por bobagem, eles começaram a discutir. A esposa, então, irada, ficou muito brava, foi lá e deu um tapa no rosto do seu companheiro. Entristecido, mas sem dizer nenhuma palavra, ele se agachou e escreveu na areia: "Minha amada me agrediu". Seguiram a caminhada até que encontraram um lindo ribeirão, onde decidiram então nadar. E aí então, o homem começou a se afogar no ribeirão. Ela, mais do que depressa, correu ao seu encontro
e salvou o seu companheiro. Depois de se recuperar do susto, o marido tomou uma pedra, onde talhou com ponta de ferro: hoje, minha querida esposa me salvou a vida. Ela que antes o havia agredido, e agora o salvou. Então ela, confusa, exclamou: quando te agredi, você escreveu na areia, e agora você escreve na pedra? Por quê? Então ele respondeu: quando alguém nos machuca, devemos escrever na areia, onde o vento do perdão apaga as lembranças. Mas quando alguém nos faz o bem, devemos escrever na rocha, para que ninguém possa apagá-lo. Que Deus nos ajude a escrever na areia todas as vezes que alguém nos ferir. Para que a nossa dor, por mais difícil que seja, ela vá embora. E que nós sejamos sábios de também escrever na pedra aquilo de bom que as pessoas fazem para nós. Jesus foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu nas nossas vidas. Isso precisa ficar guardado na nossa memória, como uma pedra talhada. E todas as vezes que nós tivermos de perdoar alguém, que a gente olhe para essa pedra e se lembre que um dia Ele nos perdoou. Que assim seja. Amém. Vamos ficar de pé.